meu irmão Padre Tiago, irmãos aqui que nos auxiliam na liturgia, vocês aí da casa de cada um de vocês, família reunida. Ontem renovamos a certeza de que somos amados ao extremo da cruz. O amor de Deus rompeu nossas incertezas e inseguranças. Não só por ser um amor de total doação, mas por ser um amor que vence as tentações, que vence o pecado, que vence as dificuldades, que vence a dor, que vence até a morte. Um amor de vitória. Aqueles mesmos que entraram inseguros e aflitos, pela cruz do Senhor tiveram renovados a fé e a esperança. Hoje, celebrando a ressurreição do Cristo, celebramos a nossa vitória. E quero cantar com vocês uma canção. Continuando a canção de ontem, mas agora celebrando a vitória de Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive em mim. Ele vive em ti. Ele vive em nós. Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está tua vitória? O Senhor ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive em mim. Ele vive, Ele vive, Ele vive em nós. Ele vive, Ele vive, Ele vive em mim. Ele vive, Ele vive, Ele vive em nós. E é porque Ele vive em nós que também somos vitoriosos. A insegurança dá lugar à fortaleza. O egoísmo dá lugar ao desprendimento e à oferta de si. A ganância dá lugar à consciência de bem comum. A incredulidade dá lugar à fé. O desespero, a esperança. O pecado dá lugar à vida nova. A leitura de Romanos 6, versículos de 3 a 11, nos propõe um caminho que tem seu ponto de partida o nosso batismo, pois nos insere profundamente no mistério pascal. Assim diz o Catecismo da Igreja, número 1227. Pelo batismo, o crente comunga na morte de Cristo,
é sepultado e ressuscita com ele. Logo após a homilia, faremos a renovação de nossas promessas batismais. E com a renovação, coroamos um caminho percorrido ao longo desses dias santos. De como entramos em Jerusalém e muitos entraram num estado de comodismo na fé e falamos da zona de conforto, que pode representar uma luta, mas uma luta tímida, uma luta de pouco esforço. Aqueles que até têm em mente a santidade, mas talvez acreditam alcançá-la com pouco esforço. E talvez muitos tenham entrado em Jerusalém assim. Outros entraram em Jerusalém num estado de conformismo com os próprios pecados. Se acostumou com os pecados. Até se confessa, até busca confissão, mas está acostumado aos mesmos pecados. Já não tem uma luta decidida contra o pecado. E talvez muitos tenham entrado assim em Jerusalém. Por fim, ainda pior do que essas duas realidades, alguns entraram em Jerusalém alimentando atitude de justificativas para relativizar a gravidade do próprio pecado. Quantas e quantas vezes ouvir de pessoas dizendo, não precisa tanto, não é tanto assim, Deus não faz questão desse rigorismo todo, não é assim que eu compreendo, como se a revelação e a doutrina e o magistério fosse algo subjetivo. Então, encontram e buscam argumentos para atenuar a gravidade do pecado, quase que esvaziar o pecado e tornando o pecado algo aceito. E nesse caminho de entrada em Jerusalém, de celebração de dias santos, uma experiência de morte com Cristo, expresso em um doloroso e consciente processo de entendimento e aceitação do que precisa ser mudado em nós. Dizia lá atrás que esses dias precisavam de silêncio, de recolhimento, para possibilitar a reflexão. Propunha lá atrás que não enchesse o dia com programações televisivas, mesmo que religiosas, mas que resguardasse algum tempo para o silêncio, algum tempo para esse olhar para dentro de si mesmo. Então, uma experiência de morte com Cristo, expresso por um doloroso e consciente processo de entendimento e aceitação do que precisa ser mudado em nós. Um passo a mais, passamos ao sepultamento, juntamente com o corpo do Cristo, dessas situações tantas, manifestando um propósito concreto de conversão.
de uma entrada em Jerusalém, repito, de luta tímida, de conformismo com os pecados, de justificativa e relativização dos pecados, a um processo de entendimento e aceitação do que precisa mudar, a um propósito firme e decidido. Até chegar a este momento. A ressurreição de Cristo, que representa uma nova oportunidade para todos nós. Um recomeço. Para você e também para mim. Um caminho que possibilita hoje um recomeço. São José Maria Escrivá, de modo diferente, tantas vezes, enfatizava a ideia de começar e recomeçar. Sempre. Que esse era um caminho de santidade. E hoje, celebrar a ressurreição do Cristo é celebrar a oportunidade de um recomeço. Você que já não lutava com empenho, chegou o momento do recomeço. Você que já estava acostumado com o teu pecado, chegou o momento do recomeço. Você que já não julgava o teu pecado uma realidade grave que ofendia a Deus, chegou o momento do recomeço. Disse o apóstolo Paulo no versículo 11, nessa mesma leitura de Romanos, capítulo 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Este é o recomeço. A morte para o pecado e o início de uma nova história, de um novo momento, de uma vida vivida para Deus. Vivos para a vida divina. Você e eu recebemos uma nova oportunidade para sermos melhores. De ser o próprio Cristo. Foi o que nos disse em uma homilia de Páscoa, São José Maria Escrivá. Abre aspas. É preciso unirmos-nos a Ele pela fé, deixando que a sua vida se manifeste em nós, de maneira a podermos dizer que cada cristão já não é alter Christus, já não é outro Cristo, mas ipse Christus, o próprio Cristo. Cada cristão é agora o próprio Cristo. A Páscoa te possibilita ser o próprio Cristo. E poderíamos nos perguntar, o que é ser ipse Christus? O que é ser o próprio Cristo? E o santo nos explica. Tomar Cristo, tornar Cristo presente entre os homens. Viver de tal modo que à sua volta se perceba o bom odor de Cristo. Tornar Cristo presente entre os homens, vivendo de tal modo que à sua volta
se perceba o bom odor de Cristo. Aonde você e eu estivermos, nossas ações, nossas palavras, nosso semblante, nosso jeito de ser, de falar, de se vestir, de nos comportarmos, possa exalar o bom odor de Cristo. Possa levar as pessoas a perceber a presença de Cristo. Cristo ressuscitou. Você e eu ressuscitamos. E agora, que o mundo sinta o bom odor de Cristo. Repito, Ele ressuscitou. Você e eu ressuscitamos. E agora, que o mundo sinta o bom odor de Cristo. Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está tua vitória? O Senhor ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive em mim. Ele vive, Ele vive.